Olá, os meus sinceros e os meus cordiais cumprimentos a todos. Gravando mais um vídeo de natureza reflexiva acerca das coisas, acerca do tempo, acerca do nosso cotidiano. Hoje, quarta-feira, 4 de maio, às 8h40. Mais uma vez iremos tecer alguns comentários, algumas reflexões possíveis a respeito da guerra na Ucrânia, que hoje entra no seu 70º dia. A guerra da Ucrânia, que iniciou-se no dia 24 de fevereiro com a invasão russa. Pois bem, a União Europeia tomou a decisão de não cumprir as exigências da Rússia no que tange ao pagamento do gás que é fornecido pela Rússia, pelos países europeus, na moeda russa, que é o rublo. E, assim sendo, a Europa se prepara para momentos difíceis com a suspensão do gás russo. Suspensão que já iniciou pela Polônia e pela Bulgária. A Bulgária que depende 90% do gás russo. Então, este é um dos aspectos centrais que não está diretamente no campo de batalha, mas é consequência da extensão do conflito, da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e por que não dizer da Rússia e a OTAN. A Europa, portanto, até encontrar a substituição do gás russo, que, segundo os analistas, não será nada fácil, não será da noite para o dia, viverá situações difíceis, situações estas que poderão resultar numa certa paralisia da indústria e possivelmente numa recessão econômica que irá impactar significativamente os europeus. Aliás, já há impacto dessas medidas da redução do fornecimento do gás russo pelos países europeus. A Alemanha é um caso muito importante a ser analisado, o país mais desenvolvido economicamente da Europa, e que, segundo os empresários, os donos de indústria, já levaram suas queixas ao governo alemão do que poderá resultar numa grave desaceleração da economia alemã, caso a Alemanha adote as sanções econômicas solicitadas pela União Europeia, pelos Estados Unidos e pela OTAN à Rússia, incluindo a suspensão do pagamento, o não cumprir as decisões do governo russo, que é pagar o novo contrato do gás em moeda russa. Portanto, a União Europeia, esta semana, numa decisão em Bruxelas, decidiu pelo não pagamento do gás em moeda russa, o que para a União Europeia seria descumprir a sanção econômica adotada contra a Rússia. Agora imaginemos o Reino Unido, que é um dos principais atores na punição à Rússia, juntamente com os Estados Unidos, não faz parte da União Europeia.
Então, parece que esse momento que nós estamos vendo, essa questão de você estar fazendo parte de um aglomerado de países, de um mercado econômico como a União Europeia, de você fazer parte de uma junção de países, de blocos de países, seja econômico ou militar, como a OTAN, isso a gente percebe que há uma certa fratura e uma certa dificuldade para que alguns países obedeçam essas ordens e, se obedecerem, terão que arcar com as consequências internas. Ou seja, cada país tem as suas peculiaridades. Como, por exemplo, a Bulgária ter o gás suspenso pela Rússia, o que corresponde a 90% do gás consumido na Bulgária, de onde a União Europeia irá substituir, irá fazer para que a Bulgária não entre numa situação complicada. Então, analisando essa situação nesse momento de conflito, da guerra da Ucrânia, parece que estar fazendo parte de um bloco não é uma boa coisa, porque você acaba tomando uma decisão em prol da comunidade que você faz parte, decisão essa que pode ter sérias consequências para a população local daquele país. Então, talvez nós estamos assistindo, de fato, como já alguns analistas já comentam, que é o fim da globalização. É possível que sim. É possível que os atores, as lideranças políticas de cada país avaliem como negativo fazer parte nesse momento de adotar certas medidas em prol de uma decisão de uma certa união, de uma certa unidade, mas que tem consequência danosa para a economia local, para a economia do seu país. Então esse é um ponto importante. A Rússia já suspendeu o fornecimento de gás à Polônia e à Bulgária e deverá suspender o fornecimento de gás para toda a comunidade europeia, uma vez que a União Europeia decidiu em Bruxelas essa semana que não pagará em moeda russa o gás comprado da Rússia. Portanto, é mais um desenrolar do que está acontecendo na guerra na Ucrânia. O outro aspecto importante é que algumas autoridades britânicas, algumas autoridades ocidentais, afirmam que no dia 9 de maio, portanto, na próxima semana, Putin irá oficializar o esforço total de guerra da Rússia, o que poderá ser denominado disso o aumento da escalada militar e oficializar a Rússia nesse novo patamar que seria a Terceira Guerra Mundial. E por que no dia 9 de maio? Porque o dia 9 de maio é celebrado na Rússia o Dia da Vitória, quando os soviéticos venceram as tropas alemãs, as tropas lideradas por Adolf Hitler, e que foram derrotadas pelo exército soviético. Então, é um momento de celebração, de unidade dos russos, do povo russo, e que algumas autoridades ocidentais, como as autoridades britânicas, afirmam que será uma oportunidade única na qual Vladimir Putin, em pronunciamento, deverá oficializar a Rússia entrando nesse novo patamar que seria, infelizmente, uma terceira guerra mundial. A Rússia chutando balde, como se diz. Então,
meus amigos e minhas amigas, a cada dia que se passa, nós assistimos à escalada da guerra, da retórica. Por outro lado, as armas que estão chegando às mãos dos ucranianos, armas fornecidas pela OTAN, tanto ajuda militar como ajuda em dinheiro, de modo que o território russo já está sendo atingido, né, alguns pontos chaves de armazenamento de petróleo já está sendo atingido pelo uso dessas armas que estão chegando nas mãos dos ucranianos e que tem reiteradas vezes as autoridades russas alertado para que a OTAN, para que os países ocidentais não armem a Ucrânia, porque isso seria, segundo a análise da Rússia, mudar o status da guerra. Ao invés de uma guerra Rússia e Ucrânia, uma guerra entre a Rússia e o resto do mundo. De maneira que é possível que a Rússia venha responder, retaliar, como tem retaliado algumas locais de armazenamento dessas armas que o Ocidente está colocando nas mãos dos ucranianos, tem sido bombardeado por arma de precisão. O Papa Francisco, numa entrevista recente, ele já declarou do seu desejo de conversar pessoalmente com o Putin, no sentido de intermediar, de serenizar os ânimos, principalmente por parte de Putin. Até agora, Putin não respondeu a intenção, esse desejo do Papa Francisco de dialogar, de sentar à mesa junto com Putin para analisar a situação que o mundo está a enfrentar e que poderá levar uma escalada sem precedente, o que seria a Terceira Guerra Mundial. A propósito, eu acabo de receber um e-mail de um colega que vive, né? Ele é europeu, ele mora no leste europeu, e eu perguntava para ele da situação, do que estava acontecendo lá, e se o mundo estaria caminhando para uma Terceira Guerra Mundial. E ele, em resposta ao meu e-mail, ele disse: não, a Terceira Guerra Mundial ela aconteceu de 2020 a 2022. O que eu creio que ele esteja falando que a pandemia, né, a Covid-19, tenha sido um estágio dessa guerra, uma guerra biológica, e que é a tal da teoria da conspiração, né? E que agora essa fase da guerra que eu estou chamando de Terceira Guerra, para ele é a Quarta Guerra, e que ele critica, né, os ricos, né, os capitalistas, de tentar fazer uma limpeza no mundo, diminuir a população do mundo, o que ele chama de uma cabala, né? Uma varredura, uma limpeza étnica, uma diminuição da população, que isso é uma coisa que está sendo costurada pelas autoridades mundiais, especificamente as autoridades do mundo capitalista, né? Os ricos. Bem, o fato é que nós estamos, portanto, vivendo dias difíceis, como eu já venho reiteradamente falando sobre isso. No vídeo anterior chamo a atenção sobre isso. E no vídeo de hoje a gente dá mais alguns detalhes. E à medida em que for necessário, nós estaremos aqui gravando e postando mais um vídeo atualizando os acontecimentos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, ou entre Rússia e OTAN, conforme o entendimento de cada um. Portanto, continue a nos acompanhar, compartilhe o nosso vídeo, caso você tenha gostado. Um abraço e até o próximo vídeo reflexivo. Tchau.